seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Você já sabe, este é o momento de você se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse link lá naquele grupo do seu WhatsApp com seus familiares para que mais pessoas venham estudar a lição conosco também. Vem? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer, louvar e engrandecer o Teu santo nome pela oportunidade que nós temos de, unidas aqui, falar um pouco mais sobre o Teu grandioso amor. Nós somos falhas, pecadoras e cheias de defeitos, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos em Ti uma oportunidade de sermos pessoas melhores. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu nome seja exaltado e que nós possamos chegar às conclusões que estarão modificando a nossa estrutura de vida. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma lição com elas. O meu nome é Milena, eu falo da cidade de Sorocaba, São Paulo. Sou professora de língua portuguesa no Colégio Adventista de Sorocaba e estou muito feliz por estar participando dessa recapitulação mais uma vez e que, mais uma vez, seja um estudo abençoado e que faça diferença na nossa vida. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês também. Meu nome é Eliana Feitosa, eu sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui dividindo esse momento com vocês. Olá, galera, meu nome é Suelen, já é acho que a terceira vez que estamos por aqui. Sou professora do 5º ano aqui no Colégio Adventista de Sorocaba, e é um prazer muito grande estar com vocês. Eu espero que Cristo possa falar aos nossos corações nesta noite através desse resumo da lição entre elas. Oi, meninas, tudo bem? Eu sou a Jaque. Acho que vocês me conhecem mais como cantora do Vocal Livre, né? Mas hoje eu sou mãe, trabalho como empresária autônoma e tenho 2 filhos. E daqui a pouco algum deles vai aparecer por aqui, porque eles voltaram da escola, não me viram hoje, estão por aqui. Daqui a pouco aparece uma cabecinha aqui, então me perdoem se isso acontecer, mas acontece sempre, já aviso. E é um prazer estar aqui com vocês, participando desse estudo da lição. Boa noite a todas, meu nome é Suzete, eu sou coordenadora pedagógica no IABC e é um prazer estar com vocês fazendo a recapitulação da lição. Na lição dessa semana, nós tratamos aqui de um assunto que vai envolver vários outros assuntos, mas o tema da lição é ansiando por mais. E nós vamos explanar aqui um pouquinho o que seria esse mais que nós tanto ansiamos. O verso para memorizar dessa semana está na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, e diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, esse verso aqui, ele traz para a gente poderia dividir ele em duas partes aqui, né? A primeira parte falando a respeito de exemplos. Então, nós aprendemos muito mais através dos exemplos, né, que nós temos. E aqui na segunda parte fala para que a gente não cobice as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a nossa explanação toda aqui em torno desse verso vai gerar, primeira parte, o que são esses exemplos, né? Quais são os exemplos que a lição nos trouxe? Quando a gente fala ansiando por algo a mais, quais são esses exemplos? Como que a gente pode aplicar esses exemplos na nossa vida? E quem foram essas pessoas que o verso está falando para que nós não sejamos como eles, de cobiçarem algo errado, coisas más. Então, vamos tratar do primeiro ponto aqui, os exemplos, né? Então, toda semana a lição está trazendo alguns exemplos para nós nos basearmos. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, no capítulo 10, ele cita ali vários exemplos, né? E a lição está falando para nós que esses exemplos, eles são tipos em que nós ali nos baseamos para tomar as nossas decisões, para nos orientarmos em algumas etapas da nossa vida. É que diz assim na primeira parte, né? Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós. Eu acho interessante a gente
a gente destacar essa questão do se tornaram um exemplo, porque às vezes a gente pode ter uma visão meio distorcida de que Deus permite que as coisas aconteçam de forma ruim com algumas pessoas para servir de exemplo para outras. E isso meio que tiraria a essência de um Deus amoroso, de um pai que oportuniza todas as pessoas a se relacionarem uns com os outros, com Deus, de tomarem decisões corretas. Então, a ideia de se tornar um exemplo é porque aconteceu. Inevitavelmente aconteceu por escolha deles. Eles escolheram cobiçar, eles escolheram as coisas que estavam em desconformidade com a vontade do Senhor. E por já ter acontecido, agora nós, que lemos os relatos dessas histórias já acontecidas, isso se torna um exemplo para nós. E eu digo isso porque algumas vezes eu já ouvi algumas colocações parecidas dizendo: Deus permitiu que isso tudo acontecesse para que isso fosse exemplo para nós. Não é assim. Se a gente coloca essa ideia, se a gente imagina dessa forma, a gente tira o caráter amoroso de Deus. É como se ele estivesse preferindo alguns do que outros. Então, eu acho que é legal a gente abrir esse parênteses para que isso fique claro. Deus não nos usa como marionetes. Eu vou prejudicar esse aqui para o outro ser feliz. Não é assim que Deus faz. Isso seria total desconformidade com o caráter dele. Então, eu só queria abrir esse parênteses para dizer isso. Apesar de já ter acontecido, que agora, mesmo sendo algo ruim, se torne positivo, entre aspas, para nós, orientando aquilo que nós não devemos fazer. Eu queria citar um pouco do que Paulo fala, que, na verdade, o nosso verso para memorizar faz parte justamente desse texto, né, mencionado pelo nosso guia de estudo, que Paulo ali descreve algumas características, alguns erros, ele aponta de maneira, como se fosse um conselho, né, alguns caminhos e alguns erros que nós podemos evitar, que a gente pode evitar de cair e cometer, né? E ali a gente pode, através desse trecho bíblico, que inclusive foi lido foi mencionado anteriormente, que é o verso para memorizar, está falando sobre a gente gastar tempo com aquilo que não engrandece, né? A gente cobiçar aquilo que não é eterno. Em outras palavras, ou trazendo aqui de uma maneira bem coloquial, a gente realmente se voltar para assuntos, para necessidades, para desejos, talvez para ambições que não, de fato, não engrandecem, não nos aproximam de Deus, não nos levam a vislumbrar aquilo que a gente vai ter na vida eterna, né? Inclusive, Paulo, ele alerta para a incredulidade. Então, não são muitas vezes apenas coisas que nós desejamos aqui nessa terra que não são assim tão enriquecedoras, né? Que nos elevam tanto assim a Deus. Às vezes não são coisas, às vezes não são más companhias, às vezes não são coisas que a gente assiste na TV, às vezes não é a maneira como a gente gasta o nosso tempo, mas às vezes são ideias, né? Às vezes são conceitos que vão permeando a nossa mente, vão encontrando lugar no nosso dia a dia, encontrando lugar no nosso coração, e a gente acaba desenvolvendo uma incredulidade, né? Incredulidade essa, uma desconfiança essa, que pode nos levar a questionar, inclusive, a sabedoria do nosso Deus, né? A duvidar do poder dele, ou duvidar de que ele pode realmente sanar os nossos problemas, ou duvidar de que ele realmente está conosco, né? Então, esse tipo de incredulidade era o pano de fundo sobre o qual no qual Israel vivia, né? Por um momento da história do povo escolhido, do povo eleito, do povo escolhido por Deus para cumprir uma missão especial, esse povo começou a absorver ideias, filosofias equivocadas que facilitaram a incredulidade, a adoração de falsos deuses, o questionamento do agir de Deus. Então foi de pouquinho em pouquinho, né?
que a fé foi sendo minada a ponto de Paulo falar assim, olha, não faça isso, não cometa o mesmo erro. Deus, ele tem um plano para você, e esse plano de Deus vai te dar descanso, vai te dar paz, se você aceitar e cumprir esse plano. Então não vai por esse caminho, porque olha o que aconteceu com o povo de Israel. Ficaram peregrinando no deserto, sofrendo, porque foram infiéis e incrédulos com Deus, mesmo diante de tantas e tantas demonstrações de poder que esse mesmo Deus já tinha dado para com esse povo. Eu achei interessante o que você colocou sobre incredulidade, e eu também acrescentaria que eles não ficaram satisfeitos com as dádivas do céu. Então, o texto mostra que eles tinham uma nuvem que protegia do sol e à noite uma coluna de fogo que aquecia, porque a gente sabe que o deserto tem temperaturas extremas, muito frio e muito calor. E Deus, ele dava a sombra quando estava muito quente e Deus aquecia quando estava muito frio. Deus era a rocha da água viva. E Deus mandava um maná diariamente. E mesmo recebendo tudo, eles não estavam satisfeitos com as dádivas de Deus. Eles queriam mais do que Deus estava dando. E aí chama a nossa atenção, que eu acho que é um ponto que eu coloquei aqui, gratidão e ingratidão. Uma das lições espirituais que a gente pode tirar dessa semana é: eu sou grato, eu sou reconhecido, eu tenho uma percepção do que Deus faz na minha vida, de como Deus me protege, de como Deus cuida de mim? Ou eu estou sempre esperando mais de Deus? Eu tenho gratidão pelas coisas de Deus ou meu espírito Deus não está me dando o suficiente? Então, essa lição que tem como base a credulidade, que você colocou muito bem, nos remete a esse ponto. 23 mil pessoas morreram em um dia por conta da incredulidade, por conta de não terem o coração agradecido e que reconheciam as bênçãos diárias de Deus na nossa vida. Então, essa história do Antigo Testamento, ela nos remete justamente às verdades reveladas espiritualmente para nós hoje. Estamos sendo gratos pelas bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente? Enquanto ela falava isso, foi inevitável, viu, professora? Eu remeter ali a um outro trecho do nosso guia de estudo. A minha mente caminhou automaticamente ao fato de que o sistema, né, de rituais e sacrifícios que o antigo povo de Israel praticava, né, a pedido e por instrução de Deus, era justamente uma demonstração da misericórdia e do amor de Deus. Era o tipo que a gente falou no começo, né? Então, esse tipo, a tradução ou o sinônimo que a gente pode encontrar para essa palavra, tipo, é exemplo, né? Como já foi dito aqui. E é um exemplo ou um modelo a ser seguido, né? E a gente encontra em Levítico uma série de orientações dadas por Deus de como que deveriam acontecer os rituais, os sacrifícios do povo para a expiação dos pecados, o perdão dos pecados. Jesus ainda não tinha nascido, né? Jesus ainda não tinha vindo à Terra, mas o povo precisava entender que pessoa inocente, que um ser inocente morreria por causa dos pecados que o povo cometia. E lá atrás, esse modelo, esse tipo, esse exemplo, né, que foi dado por Deus, e que Deus falava, olha, mate cordeiro novo, assim, com essas características, dessa forma, em tal lugar, faça tal coisa com sangue, e toda essa explicação tinha um objetivo único, de Deus mostrar através do exemplo como que o pecado é algo cruel, como o pecado é algo horrendo, né? É preciso o derramamento de sangue para que haja perdão dos pecados. E aí, isso me mostra, por mais que seja assustador eu pensar que todo dia morriam animais inocentes, eu penso como Deus é misericordioso, porque ele ensinava na prática. Olha que didática fantástica do nosso Deus. Ele ensinava na prática para o povo que era turrão, um povo que era ignorante,
que era difícil de lidar, porque quando a gente lê os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente vê o quanto Moisés sofreu na mão desse povo. Era um povo incrédulo, um povo ingrato, um povo reclamão, aspas aqui. E eu repito as mesmas coisas muitas vezes, só muda o contexto histórico, né? Mas, enfim, fecha aspas. Mas um povo difícil e que, mesmo assim, Deus tinha muita misericórdia, tinha toda uma didática para explicar como ele faria para salvar toda a humanidade. Então, esse exemplo, esse modelo, esse tipo que acontecia lá no antigo Israel é nada mais, nada menos do que demonstração misericordiosa do amor de Deus, exemplo prático daquilo que ele faria por nós mesmos, enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, eu acho muito lindo isso, quando a gente para estudar o Velho Testamento, e aí a lição faz até um pequeno apelo, né? Para que, falando ali, mencionando que muitas pessoas acabam, às vezes, não estudando tanto o Velho Testamento, né? Se debruça mais sobre o Novo Testamento, como se o Velho não tivesse muita coisa pertinente para os nossos dias, mas olha quanta coisa pertinente, sim, temos para os nossos dias, né? Que exemplo maravilhoso, quando a gente estuda o santuário, a gente entende os símbolos de cada aspecto do santuário, a gente vê que tem o dedo de Deus e a intenção didática de nos ensinar em cada aspecto. Então, realmente, são demonstrações muito claras do amor do nosso Pai para conosco, né? Até hoje. Hoje, a gente ainda tem alguns rituais, né? A gente tem alguns rituais que funcionam na nossa base de crença, em muitos rituais que ainda acontecem. Eu já questionei muito, quando eu estava estudando essa parte da lição, sobre os rituais, eu já fui muito questionadora dos rituais. E aí, um amigo pastor, inclusive, eu falei, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que é esse dia que eu tenho que fazer? Ou então, por que esse ritual acontece? O que eu tenho que fazer? E aí ele trouxe isso muito para a minha vivência, para minha vida. Por exemplo, um ritual do culto na minha casa com a minha família. Eu não tinha muito ritual, ele acontecia simplesmente. Mas o ritual trouxe, e colocar ele fixamente em um ritual, não tem para onde fugir. Por exemplo, na sexta-feira, o ritual agora mudou e a gente faz fixamente na sexta-feira um culto que vai acontecer todas as sextas-feiras com meus filhos, por exemplo. Então, não tem para onde eles fugirem. Vai ter aquele encontro que é com a família toda, eles vão fazer algumas coisas dentro daquele ritual que nossa família estabeleceu e eles vão acontecer, então não tem para onde fugir. A mesma coisa eram os rituais antigos, não tinha para onde fugir. Você vai ter o ritual aquele dia, você vai fazer isso pelo seu pecado. E, então, os rituais são marcos na nossa trajetória que por muitas vezes a gente tenta deixar que eles não existam, porque às vezes você não vê o sentido todo amplamente nesses rituais, mas quando é um ritual sagrado e que foi estabelecido um dia que Deus colocou e nos instruiu, a gente consegue ver que eles são marcos na nossa trajetória para que a gente volte da onde a gente não devia nunca ter saído. Então, quando a gente deixa algum ritual ou banaliza algum ritual ou algum desses rituais não acontecem, a gente perde o caminho, a gente perde um pouco desse foco. Por isso que eu acho que é importante a gente manter algumas coisas, alguns ritos que são base, que dão sustentabilidade. Para a criança, é super importante que ele tenha rotina, que ele tenha rituais. E para nós, que somos aprendizes a vida inteira, é muito importante que a gente mantenha rituais e ritos e bases para os nossos alicerces. Interessante isso que você colocou muito bem, porque, na verdade, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a função do sangue nesse ritual era nos remeter para o plano da salvação. O sacrifício requeria uma ovelha sem defeito. Quem era a única pessoa sem defeito que poderia, neste ritual que tipifica a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a nossa salvação? Só Jesus. Então, aqui nessa lição, a gente aprende que Jesus é a minha melhor oferta. O que eu recebi de Deus, eu recebi como oferta de vida Jesus, a ovelha sem pecado. E somente pela morte dele, pelo sangue dele, é que eu tenho a vida eterna. Somente por este sacrifício que ele visualizava todos os dias, é que ele podia ver pela fé
que Jesus também enviaria o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pecasse, mas tivesse a vida eterna. Então, o sangue de Jesus era a essência para a nossa salvação. Eu acho uma coisa interessante quando a Suzete falou sobre essa questão do sangue, a intervenção do sangue na nossa vida, é que quando a gente fala de ritual, sacrifício, a gente automaticamente pensa em algo mecânico. E era mesmo, era sempre do mesmo jeito, precisava acontecer da mesma forma, nos horários Ou adequados. até algo meio obscuro, né? Meio assim, nossa, parece uma magia negra, um negócio, não é? Às vezes eu fico tentando pensar como uma pessoa não adventista, né? Talvez Meio soe muito macabro. estranho, né? Pega o cordeiro, mata, joga sangue para um lado, joga carne para o outro, um pedaço pode comer, o outro pedaço não pode comer, é um negócio meio macabro. E louvado seja o nome do Senhor que nós não permanecemos com esse costume, porque Cristo vem para poder exterminar esse costume. Amém por isso. Mas uma coisa que eu falo muito da questão do ritual, dos sacrifícios, é a importância disso ter significado na nossa vida. Quando a gente vai para a área da educação, a gente tem 400 professores aqui hoje, quando a gente vai para a área da educação, a gente fala sobre a praticidade, né? A gente vai aplicar algo para o aluno em sala de aula e isso tem que ser vivido para poder ter sentido para o aluno, porque não faz sentido ele aprender uma coisa na sala de aula e ele nunca mais vê isso em momento nenhum da vida dele. Então, a gente torna o mais prático possível para aquilo ser parte dele. Quando a gente vai falar sobre ritual e sacrifícios, a gente tem essa mesma perspectiva. Cristo impôs o sacrifício a nós? Sim. Havia um objetivo? Sim. Havia um aprendizado? Sim. Era o prenúncio da vinda de Jesus que iria interceder por nós eternamente como nosso oficial cordeiro? Sim. Mas quando a gente assume esses rituais e esses sacrifícios como meramente algo automático, isso perde o sentido para a gente. Por mais que esses rituais sejam intensos na sua estrutura, no seu significado, mas se aquilo não é real para mim, e se eu faço aquilo de forma mecânica e não tem sentido na minha vida, isso não vai fazer diferença. Se aquelas pessoas ofereciam um sacrifício para Deus, como um ritual básico que tem que fazer. Eu já estou aqui no deserto, né? Eu saí do Egito, não vou poder voltar para lá mesmo. Mataram a galera ali no meio do Mar Vermelho, fechou, matou todo mundo. Se eu voltar lá agora, a galera com certeza vai me matar, porque eu faço parte desse povo. Não vou poder voltar, mandou matar. Vamos matar, né, gente? É para matar, a gente mata. É para poder aspergir aí o sangue para lá e para cá, a gente faz. É para fazer. Nesse sentido, o ritual é vazio. E quando a gente vai para o sangue de Cristo, é vazio se ele não faz sentido na minha vida. É vazio se eu entendo que só o fato de Cristo ter morrido para mim me salva. Só o fato de Cristo ter morrido é um caminho para a minha salvação. Mas se eu não aceito, se eu não internalizo, se eu não faço disso parte da minha vida, se eu não como do corpo de Cristo, isso não faz sentido mais para mim. O meu marido tem um sermão que eu gosto muito, que a gente vai tomando uns por preferidos, né? De tantas vezes que a gente ouve o mesmo sermão. São detalhes da vida de um pastor, de uma esposa de pastor. Mas a gente vê, uma das coisas que ele fala que é muito legal, ele fala sobre o aspergir do sangue nas portas. Isso foi muito importante para que o povo ali não fosse morto. Então, o anjo passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido. Mas existe uma outra coisa que é feito, solicitado que fosse feito antes depois dessa questão da aspersão do sangue nos umbrais das portas, Deus diz para eles, coma da carne, coma do que você matou. Isso é essencial. O sangue de Jesus, ele pode me livrar da morte, mas é o comer da carne, é o viver Jesus, é trazer isso para a minha vida de forma prática, que vai fazer com que eu saia do Egito, vai fazer com que aquilo não faça mais parte da minha vida, mas que eu tenha oportunidade de ter um novo encontro com Cristo e ajustar as coisas. Deus, obrigado pelo sangue, e agora em gratidão, como a professora Suzete disse, em gratidão eu vou comer da sua carne, isso vai fazer parte de mim agora. Eu achei também interessante aqui, né, escutando vocês falarem a respeito de... A gente ainda continua na questão do exemplo, mas falando a respeito do Antigo Testamento, né? Então foi falado que a gente não pode descartar as lições do Antigo Testamento, porque veja só, né? Paulo está lá escrevendo as cartas para as igrejas, e quando ele usa exemplos, quais são os exemplos que ele usa? Os exemplos do Antigo Testamento.
Então, ele sempre volta para chamar a nossa atenção para quê? Para a origem, né? Então, eu vejo aqui a lição dessa semana chamando a nossa atenção para a origem. Quando ele fala ali agora do exemplo de descanso, lá em Hebreus 4, ele está tratando do contexto de descanso, né? Aí ele faz a gente pensar no tema da lição, ansiando por mais. O que é esse mais, né? É a vida consagrada a Deus, é a gratidão às coisas que Deus me dá, é eu olhar para trás e ver os exemplos que eu tenho da bênção de Deus, da proteção de Deus, como já foi citado aqui, os exemplos da nuvem, da coluna de fogo, do maná que caía todos os dias, né? Então, aquele povo tinha literalmente a comida caindo do céu, né? Então, esses são os exemplos para que eu possa agora de fato descansar. Descansar do quê? Descansar de correr atrás das coisas materiais, descansar de ficar me alimentando de coisas que não edificam a minha vida. Aqui ele traz um exemplo também, ele fala do descanso do sábado, voltando lá para a origem de novo, né? Então, Hebreus 4 não está falando especificamente do sábado, mas Paulo ali, né, com uma perspicácia muito grande que ele tinha, Paulo, para conseguir contextualizar a questão do descanso, o exemplo do descanso, como descansar? Ele dá o exemplo do sábado, né? Que Deus, então, pediu para que a gente tirasse um dia da semana para descansar, um dia da semana para estar com Ele, um dia da semana diferente, para que nós pudéssemos agora passar um dia diferente. Então, essa é a proposta do sábado. Então, ele dá esse exemplo do sábado, mas no contexto geral de descanso, para que a gente agora possa descansar em Deus. Descansar de que forma? Física, né? Mas ele também traz, essa lição também traz ali, chama a nossa atenção para um descanso espiritual, para um descanso emocional, né? E aqui me chamou muita atenção, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que mulher tem mais dificuldade para descansar ainda, né? Porque a nossa cabeça, ela gira o tempo todo. A gente está aqui no dia de hoje, mas a gente já está programando as nossas tarefas da semana que vem. A gente já está pensando o que a gente vai fazer, né? Então, é um chamado para a gente mesmo, para a gente prestar atenção nesse descanso, o exemplo de descanso que Cristo nos trouxe, né? Uma coisa que eu acho interessante nesse aspecto é que, na verdade, Deus nos faz um convite para que a nossa vida seja um sábado, um eterno sábado. Né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de enxergar isso, né? A gente já tem dificuldade de parar só no sábado, né? De dar uma pausa em um diazinho. Às vezes a gente não consegue desconectar em apenas um dia. A gente tem dificuldade de desconectar. Imagina viver a vida como se fosse um eterno sábado. Mas, na verdade, esse é o convite de Deus para nós, para que a gente viva aquela paz, aquele entregar de aflições, de preocupações, de planejamento, de tarefas a serem cumpridas, a gente entrega nas mãos de Deus, pede para que Ele direcione tudo, confia que Ele vai cuidar da melhor maneira e vive. Né? E não o contrário, não a gente vive, atropela tudo e depois fala assim, Senhor, nada deu certo, me salva. Né? Então, a gente encontrar descanso em Deus e viver a vida como se fosse um eterno sábado é isso. Não é viver com a perna para cima pro resto da vida, sem trabalhar, sem fazer nada e achar que tá tudo beleza porque o maná vai cair do céu. Não é nesse aspecto, mas no aspecto do descanso mental e espiritual, da certeza que a gente encontra no fato de que o nosso Deus tem tudo sob controle. Ele tá desejoso de cuidar da nossa vida, né? Então, isso é que eu acho, assim, maravilhoso e é um dos aspectos que eu mais gostei nessa lição, porque a mensagem que eu acabei entendendo foi essa, sabe? Principalmente ali, quando a gente fala sobre Hebreus, né? O trecho de Hebreus que a lição traz, a reflexão que ela traz, fazendo esse paralelo com o sábado. Então, assim, para mim, resumidamente, entrar no descanso de Deus não se resume a guardar o sábado. Entrar no descanso de Deus, e essa foi a dificuldade do povo de Israel,
é descansar nele, em suas promessas, em seu cuidado, na certeza de que mesmo diante das aflições e das tormentas que a gente vai enfrentar na vida, nós temos um Deus que cuida de nós. Esse é o verdadeiro descanso, né? Eu achei interessante o que você colocou, porque eu destaquei uma frase aqui. Descanso é consequência de permanecer em Deus. Então, o descanso, como vocês falaram, físico, mental, emocional, psicológico, é uma consequência de permanecer em Cristo. E olha que interessante esse paralelo. Da mesma forma que o sacrifício era diário, a salvação também é diária e o descanso também é diário. E aqui a gente tem esse paralelo do descanso que eu tenho diariamente quando eu permaneço em Deus, mas daquele descanso eterno, que é a herança que Deus quer nos dar. Então, a minha parte principal da lição foi essa. Se hoje ouvirmos a voz de Deus, não sejamos teimosos como os nossos antepassados. Eles nunca entraram na terra prometida, onde teriam encontrado descanso, porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles não aceitaram as orientações de Deus. Então, esse algo a mais que eles podiam ter estava intimamente ligado com o conceito de descanso, que é consequência de permanecer em Cristo. E tem um trecho também que eu grifei aqui, que fala: entramos em seu descanso somente quando confiamos naquele que prometeu o descanso e que pode cumprir a promessa. É o que só quando a gente confia em quem pode realmente nos dar o descanso. Tem uma música que a gente lançou com o Pra Viver, o Worship, é um grupo lá de Aracaju. E aí eles falaram, o mundo pede paz, e a gente está numa situação caótica, precisando de paz, mas não pede para quem pode dar. Nele está a paz. E é esse trecho da música que eles falam. Então, assim, a gente pede pelo descanso, a gente quer descansar, mas como o nosso guia de estudo mesmo prometeu, a gente só vai ter o descanso naquele que prometeu o descanso, que pode cumprir essa promessa de descanso para nós. E olha que interessante, sabe por que às vezes a gente não tem as promessas cumpridas na nossa vida? Porque endurecemos o nosso coração. E é uma pergunta interessante para os nossos ouvintes e para nós mesmos fazermos a reflexão. O que é endurecer o coração? O que nos impede de receber as promessas de Deus, de receber o descanso? Muitas vezes, endurecer o coração, sabe o que é? É quando eu relativizo a instrução de Deus. A instrução do sacrifício era clara, a instrução do descanso era clara, a instrução das promessas de Deus era clara, mas eu quero relativizar, fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. Então, se hoje você que está ouvindo essa revisão, esse estudo da lição, não endureça o seu coração. Entrega teu coração a Deus e confia nas promessas para que você possa encontrar o descanso. Quando a gente fala sobre exemplos, né, a professora Sudeste falou aí, eu vou pegar um gancho, dessa questão de não endurecer o coração. Quando a gente vai ali para o início da Bíblia, né, a gente vê a questão ali de Caim e Abel. E uma coisa sempre me deixou muito intrigada há alguns anos atrás, quando eu me dei por mais consciente, né, de uma leitura bíblica, sair da fase infantil. Quando eu comecei a ler sozinha, uma coisa que eu sempre parei para poder perceber é que houve uma advertência antes para Caim, né? Deus diz para ele: olha, Caim, muito cuidado, porque o mal está por aí, está tentando tragar o seu coração. E aí, naquele momento, o certo deveria ser feito. Não, então, Deus, toma aqui o meu coração, porque eu vou dar ele para você. Só que aí ele faz exatamente isso que a gente percebe como uma ordenância. Ele endurece o coração. E o não endureçam o coração agora, ele ficou de lado na vida de Caim. E a partir daquele momento ele tem o seu coração endurecido e a gente sabe o desfecho da história. Ele vai, leva seu irmão Abel para um lugar um pouco mais distante e ele tira a vida do seu irmão.
Então, às vezes, endurecer, às vezes não, constantemente, o endurecer o coração para o Senhor é trazer malefícios para nós. Porque quando Deus diz, não faça, não vá por aí, não é dessa forma, olha, aprende com os exemplos alheios, a gente deixa essas coisas de lado, endurece o coração e a gente acaba se tornando ali alguém distante de Deus e se torna exatamente aquilo que Deus não queria que nós nos tornássemos. O mais interessante de tudo isso é que esse livre-arbítrio nos permite endurecer o coração. E a Bíblia, ela é clara quando diz, olha, eu coloco diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. E eu posso te dar um conselho? Escolhe a vida, porque eu tenho vida para te dar. E aí a gente endurece e escolhe a morte. Mas ninguém escolhe a morte e diz assim, Deus, eu não quero vida, eu quero morrer. Ninguém diz isso. Mas as nossas ações do nosso dia a dia demonstram um coração endurecido. O não para as ordenanças de Deus mostra o meu coração endurecido. O jeitinho brasileiro que eu quero dar para aquilo que Deus me disse para deixar, para abandonar. Deus, e se eu fizer uma vez por semana? Pode, não? Porque assim, eu não vou fazer todo dia igual eu fazia, né? Então eu já dei uma melhorada, que eu faço uma vez por semana e tá tudo certo. Então a pretensão do Senhor Jesus é que nós não endureçamos o coração, mas que nós não tenhamos também um coração que toma as próprias decisões, é abrir o coração para que Ele coloque em nosso coração o propósito dele, a ideia dele. E aí a gente deixa de ter um coração de carne no sentido de podre, para ter um coração renovado, um coração aberto e suscetível às coisas que Deus tem para nos oferecer. Isso que você falou, assim, que o livre-arbítrio nos dá a oportunidade, a chance e o risco, né, de endurecermos o nosso coração, foi muito forte para mim. Eu lembrei de um trecho do comentário da lição, comentário de Ellen White, que está na meditação matinal, Nossa Alta Vocação, de 1962, Ellen White, escritora adventista, uma das pioneiras, né, da Igreja Adventista, e em um dos escritos dela, ela disse assim, por persistente rejeição da influência do Espírito, os homens, né, a humanidade, se separam de Deus. Ele não tem em reserva nenhum instrumento mais poderoso para esclarecer o espírito deles, ou seja, Deus não tem em reserva um instrumento mais poderoso do que o Espírito Santo para esclarecer o nosso espírito humano. Nenhuma revelação da vontade de Deus os pode alcançar em sua incredulidade. Isso quer dizer que quando a gente escolhe não ouvir a voz do Espírito Santo, ele respeita, ele se afasta. E quanto mais afastados dessa voz, mais erros nós vamos cometer, mais a gente vai cair, mais fraco a gente vai se sentir, mais dificuldades a gente vai ter, não como uma maldição ou alguma coisa nesse sentido, mas como simples consequência das escolhas equivocadas que a gente vai passar a fazer na vida. Então, realmente, esse não endurecer o coração é pedir constantemente para que Deus faça com que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos a ouvir a voz dele e assim poder cumprir o propósito dele na nossa vida, né? Eu lembrei até, assim, a gente na infância, né? Quando eu queria fazer uma coisa errada, minha mãe ou meu pai falavam assim, não faz tal coisa, não vai em tal lugar, mas eu queria ir, e eu teimosa, eu falava, não, mas eu vou fazer escondido, eles não vão ficar sabendo, eu vou fazer. E aí, sei lá, não vai em tal lugar, e eu decidia ir, eu ia escondido, eu não descansava. Eu não tinha paz. O tempo todo que eu estava no lugar, eu estava com medo de acontecer alguma coisa errada, de dar errado, de, sei lá, acontecer um acidente, alguma coisa, sabe? Eu tinha medo. E aí, o descanso que eu queria, o aproveitar, a alegria que eu queria ter, né, de fazer algo que eu queria muito fazer, eu já não tinha mais, eu já não encontrava mais alegria. Porque o que tomava minha mente era preocupação, e muita preocupação de decepcionar os meus pais, porque eles confiavam em mim, sabe? Então, muitas vezes, a gente esquece que esse pode ser o nosso sentimento para com Deus. Ele pede as coisas para nós com amor,
com zelo, com cuidado, porque ele sabe o que é melhor para a gente. E às vezes a gente, na birra, a gente bate o pé e fala, eu não vou fazer assim. Tudo bem, não faça. Mas será que você vai encontrar descanso se você não fizer? O que eu acho muito interessante essa questão mesmo, né? Da gente fazer aquilo, como a professora Suzete falou, relativizar as coisas, né? Tudo assim, mas é o meu ponto de vista, né? A forma como eu penso, a minha perspectiva, e toda vez que eu faço isso, eu estou, na verdade, me auto-sabotando, né? Porque, na verdade, eu estou deixando de descansar. Porque quando eu falo da minha perspectiva, do meu ponto de vista, eu vou correr atrás, eu vou me esforçar para fazer as coisas da forma como eu entendo que tenha que ser. E não tem que ser assim, né? É tudo tão mais fácil. Se eu conseguir ali entender que eu tenho um Salvador, que eu tenho a Jesus Cristo, que Ele está providenciando esse descanso para mim, é muito mais fácil. Na verdade, a gente troca a questão mais simples pela mais complicada, justamente por querer fazer a nossa própria vontade, né? E algo que eu achei muito, muito bonito nessa lição também, é um ponto aqui para destacar, que fala o seguinte, que o grupo que estava ali, né, o grupo de judeus que estava ali, enfatizando aí agora a questão do descanso, fala que ele não era composto exclusivamente por cristãos judeus. E fala ali que ele incluía todos que tivessem aceitado a Jesus como Salvador pessoal. Então, esse descanso que nós estamos falando aqui, o descanso do sábado como um exemplo de descanso, mas o descanso espiritual, descanso mental, descanso físico, ele não é concedido a um ou outro, ele não é concedido a um grupo específico, ele é concedido a todos. Então a gente pensa assim, nossa, mas se o descanso é para todos, por que grande parte das pessoas não descansam? Porque é a questão da aceitação, né? Então o descanso ele é oferecido para todo aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal. E aí a gente fica pensando, né, na questão que foi falada aqui do livre-arbítrio. Às vezes a gente escolhe não descansar. A gente escolhe passar por estresse. A gente escolhe passar por momentos difíceis para que daí a gente entenda que não era esse o caminho. Mas esse descanso que Jesus nos oferece, e aí eu vejo a misericórdia e a graça de Deus, que ele oferece a mesma coisa, na mesma proporção, na mesma igualdade para todos. Não tem diferença. A única questão é quem aceita e quem não aceita. E aí a gente consegue entender a graça e a misericórdia de Deus por todo mundo, né? Eu gosto desses paralelos que Jesus faz, né? Ele fala do sacrifício para indicar o sacrifício dele. Aí ele fala de uma coisa para evidenciar outra. E ele faz esses, não joguetes, mas essas linhas de conexão, né? Acho que ficou uma fala mais apropriada. E aí, quando a gente fala do sábado, esse descanso gostoso, e eu falo isso com todo o amor do meu coração, existem coisas na minha vida que eu sei que eu acertei na escolha, mas existe uma em especial que, para mim, foi um presente do Senhor na minha vida, que é descansar no dia do descanso. Gente, isso é um presente. É a coisa mais gostosa que eu tenho na minha semana. Eu juro, amanhã já é quinta-feira. E só de pensar que o sábado está chegando já me dá uma palpitação, porque é diferente, a atmosfera é diferente. Eu adoro a Jesus todos os dias. E a gente precisa fazer isso, porque Jesus é algo da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem dia para você ser cristão, você tem que ser o tempo inteiro. É uma vida diária com Cristo. Mas o sábado, ele tem um quezinho especial, sabe? Tem um dedinho de Deus dizendo assim, olha, eu fiz isso aqui para você. Quando eu olho para o sábado, eu imagino Deus olhando e dizendo assim na criação, tadinha da Suelen, daqui a alguns trocentos milhões de anos ela vai vir por aí e ela vai passar uma semana com 2 crianças pequenas, acabada, coitada. E aí, ainda por cima, ela vai ser professora, ela vai escolher essa função que também é exaustiva, é prazerosa, mas é exaustiva. E vai chegar ali para quarta e quinta-feira, a Suelen vai estar destruída. E eu vou dar um descanso para ela. Então, eu vou criar o sábado, eu vou criar essa atmosfera pensando nela. Então, quando eu olho para o sábado, eu vejo o amor de Deus por nós, pensando em nós.
E Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabia da vida que nós levaríamos. E ele sabia que nós precisaríamos de um tempo para relembrar quem ele é e quem nós somos, o quanto nós precisamos dele, o quanto nós necessitamos da graça dele sobre nós, o quanto os planos dele são extremamente superiores aos nossos. E o mais legal é que eu estava falando dessa conectividade que ele faz de uma coisa para levar a outra. O sábado é um experimento. Os judeus chamam o sábado, né, de Olam Rabá. Não sei se eu estou falando certo, Olam Ramba, eu não sei falar isso. Não tenho essa dicção de judeus aí. Mas significa ali o mundo vindouro. Então a gente desfruta do sábado para ter a certeza de que a gente vai ter o descanso eterno quando Cristo Jesus voltar nas nuvens do céu e dizer assim: vem, chega, já tá bom de ficar nesse mundo. Vem aqui, eu vou ressuscitar os seus amados. Se a gente já estiver ainda em vida, né? Então vem você, já sobe aqui, ó, pega na mãozinha do anjo, vai, querida, pode entrar aqui no gozo do teu Senhor e descansa. Relaxa, porque agora todas as coisas estão terminadas, o seu futuro está definido ao meu lado e eu sei que eu posso dar mais para você. Então vem, descansa. Então todas as vezes que a gente para uma vez na semana para descansar, a gente pode, com certeza, como diz o texto da lição, ansiar por mais. Eu não estou descansando só no sábado, não é só uma pausa na semana, é o prenúncio daquilo que Deus vai me dar quando Ele voltar. E isso é confortante, é revigorante, isso satisfaz a nossa essência em Cristo, faz a gente descansar na certeza de uma promessa que vai ser cumprida, porque foi prometido pelo nosso Deus. E quando Deus promete, de fato, ele cumpre. Porque, como exemplo, ele fez na vida do povo de Israel, e é certo que ele vai fazer na minha e na sua também. Amém. Nossa, diante dessa fala tão inspiradora, eu quero até já ir para as minhas considerações finais, falando justamente sobre isso. E para as minhas considerações, eu quero ler um pequeno trecho, que também está no comentário da lição, também de autoria, da escritora Ellen White, que diz assim: o descanso aqui mencionado é o descanso da graça. Aqueles que aprendem de Jesus sua mansidão e humildade encontrarão descanso na experiência de praticar as lições dele. Não é na indolência, na comodidade egoísta e na busca do prazer que o descanso é obtido. Aqueles que não estão dispostos a dedicar ao Senhor um serviço fervoroso e amoroso não encontrarão descanso espiritual nesta vida nem na futura. Somente a partir do trabalho fervoroso advém a paz e a alegria no Espírito Santo, felicidade na terra e glória no porvir. Que a gente possa, de alguma maneira, lembrar dessas palavras, né, desses ensinamentos, que não é na busca egoísta por prazeres, pelas nossas necessidades puramente, mas é no servir, no servir fervoroso e amoroso ao próximo, né? Porque ao servirmos ao próximo, estamos servindo ao nosso Deus. É ali que está o descanso que a gente tanto procura, que a gente tanto almeja. Que você possa buscar esse tipo de descanso na sua vida, porque é o que eu gostaria de buscar para a minha. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Uma consideração final, eu repeti lá no meio da lição que descanso é permanecer em Deus. E eu gostaria de finalizar dizendo que o descanso verdadeiro é concedido apenas por meio do Filho de Deus. E a pergunta que eu deixo para você: como povo da aliança, nós vamos receber esse descanso e seremos revestidos da glória de Deus. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo para ser revestido da glória de Deus? Você tem permitido que o Espírito Santo, através dos ensinamentos que Jesus deixou, tem permitido permanecer em Cristo? Então eu digo, descanso verdadeiro é permanecer em Cristo, que você possa pedir para o Espírito Santo auxílio para ficar aos pés dele e ser revestido da sua glória. Amém. Eu quero trazer uma consideração, assim, final, resumindo tudo. E quando eu li o título do Ansiamos Sempre Mais, Ansiando por Mais,
teve mais uma passagem ali no meio do nosso guia de estudo, que falava que esse mundo valoriza muito as pessoas empreendedoras, que vencem por si. Eu estou bem nessa categoria. Eu sou empreendedora já faz 2 anos. Então, deixei de ser professora do Colégio Adventista, que eu era há algum tempo já, né? O empreendedorismo vem vindo na minha vida, e falou que a gente ter a ideia de descansar em Jesus é algo verdadeiramente contracultural. Eu vejo muitas falas, às vezes, de trabalha enquanto eles dormem, viva enquanto faça as coisas, acorde cedo, milagre da manhã. São muitas coisas que a gente tem vivido agora na nossa cultura, ainda mais com as pessoas que querem viver do empreendedorismo. Mas nada se compara a você ter um sócio que é Jesus Cristo. E aí, eu até comentava com um amigo, outro amigo empresário também, que ele disse, eu tenho um sócio, vou conversar com o meu sócio. E ele não tem sócio nenhum. O sócio dele é Jesus Cristo. E a gente coloca isso muito forte assim, nas nossas coisas. E isso traz um descanso e um outro significado para o que a gente faz aqui na Terra, para o trabalho que a gente executa e o tipo de serviço que a gente vive. Então, é contracultural? Mas é totalmente possível, adaptável, porque muitas coisas da nossa cultura contemporânea vêm. Viva o momento presente, tire tempo para sua família. São muitas coisas que a gente tem por aí já ventiladas, mas que há muito tempo a Bíblia já trouxe para a gente como exemplo. Parar um dia da semana, o que é, comparado a todos esses métodos e essas coisas. Então, parar e ter a confiança de que as coisas vão ser supridas, realmente descansar em Deus. Parar e pensar, nossa, a minha empresa tem um sócio, e esse sócio é o dono de tudo que acontece nesse mundo, eu posso descansar no estresse e na loucura que as outras pessoas têm, as outras pessoas da minha categoria têm. Então, eu queria trazer essa consideração nesse aspecto de que a gente descansa quando a gente tem a segurança de quem é o nosso pai e quem é que vai prover tudo para nós. Quando a gente olha para a janela, quando a gente abre o Instagram, quando a gente assiste um jornal, a gente quer mais. Mas a gente não quer mais de nada aqui da Terra. A gente quer mais de Deus. A gente quer mais do Pai. A gente quer mais abraço do Senhor Jesus. A gente quer que as nossas orações sejam atendidas. A gente quer que Jesus volte. Porque eu costumo dizer que não existe mais nada que a gente possa ter algum proveito aqui nessa Terra. É como diz por aí, já deu. Chegou no seu limite, pelo menos na minha concepção, e eu acredito que na concepção de Cristo também. Mas a sua misericórdia faz com que ele espere um pouco mais, espere a minha decisão ainda mais intensa, espere a sua decisão, a decisão das meninas que estão aqui também. Ele espera por amor a nós, e isso é incrível. Eu quero citar um texto que vai falar sobre essa esperança, né? Que é o texto de Apocalipse 21, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, então, numa visão ali de João, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. O mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, e agora Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. É isso que eu quero. O meu anseio é esse. O meu desejo é que Jesus volte e que as coisas possam acontecer de forma diferente, que a gente não precise mais chorar pelos nossos, que a gente não precise mais viver uma pandemia novamente, para que a gente não tenha mais a vivência de pessoas más, que magoam, que machucam, que tiram os nossos queridos. A gente não quer mais viver isso, já deu tudo que tinha que ter dado. Existe uma música, já que eu vou citar essa música, mas eu citaria mesmo que você não estivesse, tá? Tem uma música do Vocal Livre que mexe muito comigo, e todas as vezes que eu ouço,
depois do Vou Pescar, eu choro, porque essa música mexe muito comigo. E ela tem uma letra que diz, eu vou tentar dizer sobre ela. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e de eterna gratidão. É isso que a gente quer, sabe? Eu me arrepio de recitar essa letra, porque foi muito bem elaborada, porque é isso que a gente quer, a gente não quer mais se despedir de ninguém, a gente não quer mais chorar, a gente não quer mais sofrer, a gente quer estar perto, a gente quer poder amar, sem o medo de ter que despedir em algum momento, a gente quer uma eternidade com Cristo, e é esse o meu anseio maior, é isso que eu quero mais, que esse seja o seu desejo também, que o seu desejo seja sair deste mundo e viver uma glória eterna com Cristo Jesus. As minhas considerações finais também, eu acho que eu vou fazer uma continuação às considerações da Suelen, que ela diz do céu, e eu gosto muito de pensar no céu. Eu acho que traz descanso para a nossa vida espiritual, para o nosso coração pensar no céu. E eu queria citar também um texto de Ellen White que está no nosso guia de estudos, que fala assim, o melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Então, que realmente quando a gente pense no céu, a gente pense como nos prepararmos para o céu descansando. Descansando da agitação, descansando da correria, descansando das coisas que a gente busca aqui nessa terra, porque a gente pode ter, a gente precisa ter algumas coisas desse mundo, mas não devem ser a nossa prioridade, né? Nós devemos cuidar do que nós temos aqui, nós temos necessidades de algumas coisas daqui, mas entendendo que a prioridade não é aqui. Então, o nosso preparo, ele tem que estar num descanso, sabendo que um dia Jesus veio a esse mundo, ele morreu por cada um de nós, mas ele prometeu que vai voltar. Então, é nessa promessa que a gente tem que descansar, na promessa de que realmente nós estamos aguardando um lugar onde não vai haver nem choro, nem dor, nem doença, e que esse seja o nosso real desejo, que a gente não se apegue às coisas daqui, mas que o nosso descanso realmente esteja num céu que Deus prometeu para nós. Não foi qualquer pessoa que prometeu, foi o próprio Deus que prometeu. Então, que esse seja realmente o nosso maior descanso, né? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo descanso diário que o Senhor nos proporciona a cada dia quando nos dispusemos a permanecer contigo. Agradecemos, Senhor, porque as tuas promessas podem ser reais na nossa vida. E nesse estudo nós podemos entender que não adianta endurecer o nosso coração, que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre nós. Que o céu seja uma realidade na vida de cada um de nós. Derrama seu Espírito sobre nós, despede-nos em paz, fica conosco e permita, Senhor, que façamos parte do povo da aliança, que um dia no céu possamos te abraçar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido e esse é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, este foi o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum pedido de oração, algo que queira comentar, coloque aqui embaixo nos comentários que nós iremos te responder o mais rápido possível. Um abraço para você e até a próxima semana. Tchau, tchau!